Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Ai, eu tô morrendo de saudade. Hoje nós vamos terminar o nosso livro, o capítulo 4, e nós vamos também falar um pouco sobre a pré-história no Brasil. Vou passar uma atividade para vocês também, para vocês realizarem no caderno. Então, para a gente começar, eu preciso que vocês abram na página 59. Na página 59, eu pedi para vocês realizarem essa atividade em casa. Tem um mapa, e esse mapa, essa região aqui, era conhecida como Crescente Fértil. Aí vocês vão olhar aí no mapa de vocês, aí vai estar Mesopotâmia e Egito, tá? Essa região, as pessoas começaram a habitar essa região. O que tinha de atrativo nessa região, tá? Então, a primeira pergunta é a seguinte: que fator no mapa favoreceu o surgimento da agricultura? Então, essa região, a Crescente Fértil, como o nome já diz, era uma área de muita fertilidade agrícola. O que favoreceu o surgimento da agricultura nessa região, que a princípio, se você for parar para pensar, é uma região muito seca, né? Então, se vocês olharem aí, eu até no meu, eu marquei de vermelho, tá? No livro de vocês não vai estar vermelho. A presença de grandes rios. Na Mesopotâmia tem 2 rios, eu marquei, e no Egito a presença de um rio. Então, no número 1, vocês vão escrever a presença de grandes rios. E os rios são Tigre, tá aí no livro de vocês, Eufrates e Nilo, importantes fontes de água para a sobrevivência, tá? Gente, se não tivessem esses 3 rios que eu citei agora, essa região ela não teria condição das pessoas sobreviverem, porque eram regiões extremamente secas e sem agricultura não dá para se alimentar, tá? Aí na número 2 tá falando que as pessoas foram ocupando a região, foram desenvolvendo a agricultura e foram se sedentarizando, né? Passaram a fixar moradia ali. E aí o livro pede para vocês pesquisarem essa região que era chamada de Crescente Fértil, que região hoje ela corresponde, que países que existem nessa região. Aí eu já fiz essa pesquisa para vocês, claro que quem já pesquisou só vai conferir. Nós temos nessa região da Mesopotâmia, essa região aqui, onde tem os 2 rios, é aqui que era para descobrir quais países que se localizam aqui hoje em dia. Hoje não existe mais Mesopotâmia. Então, os países que existem são o Iraque, Irã, Jordânia, Kuwait, Síria, Turquia, tá? Então, assim, hoje em dia não existe mais Mesopotâmia, mas existem esses países aí, tá? Aí, como eu falei para vocês, hoje eu vou falar um pouquinho mais, assim, direcionada para a história no Brasil, tá? Só para lembrar. O estudo da pré-história, ela só pode ser realizado, só é possível através do trabalho dos arqueólogos, dos paleontólogos e dos geólogos. Claro que o historiador ele vai reunir todo o material que esse grupo reunir para montar o contexto. Então, o trabalho deles é fundamental, tá? No Brasil, o principal sítio arqueológico que a gente, assim, tem mais material mesmo, de mais importância, é o da Serra da Capivara, lá no Piauí, tá? Então, assim, os primeiros habitantes do Brasil, eles não deixaram nada escrito. Na pré-história, ninguém deixou nada escrito, tá? Então, no Brasil não foi diferente, mas eles deixaram diversos vestígios, tipo vestígios de fogueira, eles deixaram objetos, e isso tudo está sendo pesquisado e estudado, tá? Então, as marcas da pré-história, elas estão presentes em várias partes do Brasil, e esses vestígios que são deixados, que foram encontrados, eles são chamados de sítios arqueológicos, tá? O mais importante eu já falei para vocês, que é o da Serra da Capivara no Piauí. Mas também encontramos vestígios em Minas, em algumas regiões litorâneas também, que tem o sambaquis, que eu vou explicar no próximo livro. Aí no Piauí, as descobertas e os estudos foram realizados por uma arqueóloga muito famosa, que é a Niede Guidon. Essa senhora, ela descobriu restos de animais pré-históricos
ela descobriu restos de fogueiras, utensílios de cerâmica. Então, assim, ela é muito importante, tá? A gente vai voltar a falar dela, mas em um próximo capítulo do livro 2. E, assim, o que é mais importante é que vocês percebam que houve pré-história no Brasil. E, assim, foram encontradas também pinturas em cavernas, aquelas pinturas rupestres, tá? Aí agora eu preciso que vocês abram o caderno de vocês, porque hoje, como a gente encerrou o nosso livro, eu vou passar uma atividade de revisão para vocês no caderno de vocês. Eu vou falar e vocês vão pausando e vão escrevendo. Aí na próxima aula, na aula ao vivo, a gente corrige, tá? É aquela atividade que eu fazia no quadro com vocês. Sempre no final da aula eu colocava umas questões super simples de fixação pra gente fixar o conteúdo, tá? Então vocês vão botar aí no caderno de vocês. Número 1, defina a pré-história. Defina a pré-história. Número 2, quais são os períodos da pré-história? Número 2, quais são os períodos da pré-história? Número 3, escreva as duas características do Paleolítico. Número 3, escreva duas características do Paleolítico. Número 4, escreva duas características do Neolítico. Número 5, escreva duas características da Idade dos Metais. Escreva duas características da Idade dos Metais. Número 6. Qual foi a importância do fogo para a vida dos homens no Paleolítico? Qual foi a importância do fogo para os homens do Paleolítico? 7. Indique a maior descoberta do período Neolítico. Indique a maior descoberta do período Neolítico. Número 8. Qual a importância da cerâmica para a sociedade neolítica? Qual a importância da cerâmica para a sociedade neolítica? Então, essa atividade, ela não está no livro de vocês, é uma atividade de fixação que eu montei baseada no que a gente estudou. Eu preciso que vocês façam no caderno de vocês, que na próxima aula, ao vivo, eu vou corrigir com vocês. Mas assim, definição de pré-história, moleza, para falar que foi aquele período que o homem, né, que vai desde o surgimento do homem até a invenção da escrita. Quais são os períodos da pré-história? São os 3, Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. Número 3, é para escrever duas características do Paleolítico. É para escrever duas coisas que foram importantes no Paleolítico. Duas coisas. O homem caçava, o homem era nômade. No número 4 é para escrever duas características do Neolítico. A mesma coisa, o homem era sedentário, o homem passou a produzir objetos de cerâmica. Na 5, escreva duas características da Idade dos Metais. O homem passou a fundir o metal, as cidades surgiram, tá? É assim, duas características. Aí, na 6, é para falar do fogo, a importância do fogo, gente. A importância do fogo o quê? O homem passou a cozinhar, passou a se aquecer, o homem melhorou a iluminação, se proteger dos animais. A 7 é para dizer qual foi, assim, a grande mudança no Neolítico. Foi o surgimento da agricultura. E na 8... qual a importância da cerâmica para as sociedades neolíticas? Porque com a cerâmica eles começaram a produzir recipientes para guardar tudo que sobrava, o excedente da agrícola. Então, eles plantavam alguma coisa, não comeu tudo, vamos guardar em recipientes, tá? Então, assim, é importante que vocês tentem fazer essa atividade. Na próxima aula, eu vou estar corrigindo com vocês e... exercício é prática, né? Fixação de conteúdo. Então, eu preciso que vocês façam para a gente dar continuidade ao nosso estudo. Um beijo, continuo morrendo de saudade, não vejo a hora disso tudo passar. Beijo, até sexta.